Hoje, muitos professores gastam uma parte enorme do salário só com aluguel, e isso pode afastar profissionais da sala de aula. Agora, existe uma proposta para mudar essa realidade: casa própria para professores. No Brasil, professores são essenciais para o futuro do país, mas a realidade ainda é difícil. Salários apertados e alto custo de moradia, especialmente nos grandes centros. Nisso, o deputado federal Beto Richa, do Paraná, apresentou uma proposta que dá prioridade para professores da rede pública no programa Minha Casa Minha Vida. Na prática, isso significa que professores podem ter mais facilidade para conquistar a casa própria com melhores condições dentro do programa. Com moradia garantida, o professor ganha mais estabilidade, menos pressão com o aluguel e pode se dedicar mais ao ensino. Isso também ajuda a reduzir troca constante de professores nas escolas. A proposta reconhece algo simples: valorizar o professor também é garantir condições dignas de vida, porque cuidar de quem ensina é cuidar do futuro do Brasil. PSDB explica: educação forte começa com quem está na sala de aula. Você sabia que muitas mulheres se sentem inseguras em academias? Para quem já sofreu violência ou assédio, o ambiente de treino pode ser desconfortável e até perigoso. PSDB explica. Episódio de hoje: segurança para mulheres nas academias. Pensando nisso, o deputado Jefferson Rodrigues, do PSDB de Goiás, apresentou o projeto de lei 3.801 de 2023, que propõe proibir agressores de frequentar academias. A ideia é simples: garantir segurança das mulheres em todos os ambientes. Com esse projeto, agressores que praticaram violência contra as mulheres em academias serão expulsos, sem penalizar academias, garantindo um ambiente seguro para todas. Essa medida protege a integridade física e emocional das mulheres, permitindo que elas pratiquem atividades físicas com segurança e respeito. É hora de garantir que as academias sejam espaços de saúde e bem-estar para todos, sem medo de violência ou assédio. E aí, você apoia essa ideia? Comente e compartilhe para espalharmos a segurança nas academias. Você vota em um candidato e pode acabar ajudando a eleger outro. Vem entender o porquê. Você sabia que em algumas eleições, votar em um candidato muito popular pode ajudar a eleger outros políticos do mesmo partido? Isso acontece por causa do chamado puxador de votos. No Brasil, deputados federais, estaduais e vereadores são eleitos pelo sistema proporcional. Nesse modelo, os votos contam para o candidato, mas também para o partido ou federação. Quando um candidato recebe uma votação muito grande, ele aumenta o total de votos do partido e isso pode garantir mais cadeiras para aquela legenda do parlamento. Esse tipo de candidato é conhecido como puxador de votos. Na prática, pode acontecer o seguinte: uma pessoa vota em um candidato muito votado e a grande votação dele acaba ajudando a eleger outros candidatos do mesmo partido que tiveram menos votos. Por isso, nas eleições proporcionais, não basta olhar apenas para o candidato. Também é importante conhecer o partido e quem faz parte daquela chapa, porque o seu voto ajuda a definir toda a bancada eleita. PSDB explica. Informação para votar com consciência. Você já reparou como muitos centros históricos do Brasil têm um emaranhado de fios e postes, como esse aqui, que acabam escondendo a beleza das cidades? Existe uma proposta no Congresso que quer mudar isso. Cidades históricas como Ouro Preto, Mariana, Diamantina ou Paraty guardam uma parte importante da história do Brasil, mas em muitos desses lugares, postes e fios elétricos acabam poluindo a paisagem e escondendo fachadas históricas. Pensando nisso, o deputado federal Paulo Abiakel, de Minas Gerais, apresentou uma proposta para modernizar a rede elétrica em áreas históricas protegidas. A ideia é simples: nesses centros históricos, a rede de energia deixaria de ficar nos postes e passaria a ser instalada de forma subterrânea, ou seja, os fios ficariam embaixo da terra, preservando a paisagem urbana. Com isso, as cidades podem valorizar a sua arquitetura histórica, melhorar o visual urbano e ainda reduzir riscos causados por fiação exposta. A proposta busca equilibrar duas coisas bem importantes: modernizar a infraestrutura das cidades sem abrir mão de preservar o patrimônio histórico do Brasil. PSDB explica. Entender a política também é entender como cuidamos das nossas cidades. Você sabia que o dinheiro vivo alimenta o crime organizado no Brasil? Enquanto bilhões circulam sem controle, facções dominam a nossa economia. Mas isso está prestes a mudar. Hoje, facções como o PCC e o Comando Vermelho não são apenas traficantes. Eles controlam setores inteiros da economia, infiltrando empresas e lavando dinheiro em mercados como imóveis, carros de luxo
e até obras de arte. O senador Oriovisto Guimarães apresentou um projeto que tem o objetivo de bloquear esse fluxo de dinheiro. A proposta proíbe o uso de dinheiro vivo em transações imobiliárias e estabelece um controle rigoroso sobre compras de alto valor. Bom, e com essa mudança, o dinheiro agora terá um rastro. Cada transação ficará registrada e será impossível esconder a origem do capital, enfraquecendo as facções que vivem da anonimidade do papel moeda. O projeto de Oriovisto não só combate a lavagem de dinheiro, mas também protege a nossa economia e nossas instituições. O Brasil pode finalmente dar um basta na lavagem de dinheiro. E aí, você está pronto para essa mudança? Enquanto milhões de brasileiros passam fome, toneladas de alimentos são jogados fora todos os dias. Mas a mudança, ela já está a caminho. Hoje, muitos restaurantes e supermercados têm medo de doar os seus excedentes. Eles acham que vão ser responsabilizados se algo der errado, então eles preferem descartar. O novo projeto de lei do deputado Adolfo Viana muda tudo isso. Ele vai garantir que os estabelecimentos possam doar comida com segurança, sem medo de multas ou processos. E com essa mudança, a doação se torna a escolha preferencial e não um descarte. O objetivo é transformar desperdício em solidariedade. É hora de garantir que ninguém mais precise jogar comida fora enquanto o outro tem fome. E você, o que acha dessa mudança? Você já se perguntou se dá para confiar nas pesquisas eleitorais? Elas influenciam o debate público, a opinião das pessoas e até a intenção de voto. E o acesso às pesquisas eleitorais é um direito garantido pela Constituição. Elas ajudam a formar a opinião e a intenção de voto. Mas como saber se os números realmente refletem a realidade? E para enfrentar esse problema, o deputado federal Aécio Neves propôs uma criação de um selo de qualidade para os institutos de pesquisa eleitoral. E a proposta é simples: dar ao eleitor mais informação sobre a credibilidade de quem realiza as pesquisas. O Tribunal Superior Eleitoral passaria a comparar os resultados divulgados com o resultado real das urnas. E quem acertar dentro da margem de erro recebe o selo verde. Quem errar pouco recebe o selo amarelo. E erros graves recebem selo vermelho. E na eleição seguinte, o Instituto teria que informar o selo recebido. Assim, o eleitor consegue avaliar se pode dar mais ou menos credibilidade aos dados apresentados. O objetivo do projeto proposto por Aécio Neves não é punir nem censurar, mas ampliar a transparência. Mais informação para o eleitor significa mais democracia e menos manipulação. Você sabe o que é a janela partidária e por que ela é tão importante nas eleições? A janela partidária é um período de 30 dias no ano das eleições em que os parlamentares podem trocar de partido, mas sem perder o mandato. Mas atenção, isso só vale para quem está no último ano de mandato. E nesse ciclo, a regra é clara: vale apenas para deputados federais e estaduais. Os vereadores também têm direito à janela partidária, tá? Mas somente no ano da eleição municipal. Ou seja, a próxima janela para vereadores será em 2028. Se trocarem de partido agora, sem justa causa ou autorização da legenda, podem perder o mandato. A regra geral no Brasil é a fidelidade partidária. O mandato permanece ao partido. A janela é uma exceção prevista na Constituição para permitir ajustes no fim do ciclo eleitoral. E ela não altera a divisão do fundo eleitoral, que é calculada com base no resultado da eleição anterior. E afinal, tem artista ganhando dinheiro público com a Lei Rouanet? A resposta é sim, mas tem muito por trás disso. A Lei Rouanet ela foi criada para financiar a cultura no Brasil. Mas como que isso funciona? Empresas privadas podem destinar parte dos seus impostos para financiar projetos culturais aprovados pelo governo, ao invés de pagar diretamente ao Estado. Ou seja, o dinheiro não sai do bolso do governo mais do que deveria ser imposto. Por um lado, isso ajuda a financiar a cultura e a arte, mas por outro, gera críticas. A lei tem sido acusada de privilegiar sempre os mesmos grandes artistas e produtores culturais, muitos deles alinhados ideologicamente à esquerda, enquanto projetos menores e de outras vertentes ficam de fora. E não são só as críticas ideológicas. Durante os governos do PT, a gestão da Lei Rouanet ficou marcada por erros de gestão, fraudes e uma série de denúncias. O famoso caso da Operação Boca Livre, por exemplo, revelou como recursos públicos foram desviados para festas privadas e enriquecimento ilícito de alguns produtores. Enquanto grandes empresas financiavam projetos culturais de artistas populares, a lei não conseguia garantir transparência e justiça para todos. A fiscalização se mostrou fraca e a maior parte do dinheiro foi para grandes produções e grandes nomes da área da arte.
Hoje a Lei Rouanet segue em vigor, mas com a promessa de maior controle e acesso democrático. A cultura deve ser financiada, mas é preciso que a distribuição dos recursos seja mais justa e transparente, garantindo que todos tenham acesso às mesmas oportunidades.